Uma das maiores coisas que mudou a minha forma de pensar a minha carreira como fotógrafo foi um artigo de blog que eu tive acesso lá por 2016, 2017, do fotógrafo Chase Jarvis. Para quem não conhece, o fotógrafo Chase Jarvis, ele também é empreendedor, foi criador de uma das maiores plataformas de educação à distância, que é a Creative Live, que foi vendida alguns anos atrás para a Fiverr, se eu não me engano. E ela revolucionou a forma como as pessoas aprendiam, faziam cursos, tanto que isso modelou todo um mercado. A Hotmart hoje, que a gente conhece na venda de cursos, só existe por causa da Creative Live. A Fotos TV, que fazia cursos para fotógrafos e designers e tudo mais, até uns anos atrás, que depois foi vendida para Educar. A própria Educar só existe por causa desse modelo que ele acabou também ajudando a criar. Podia assistir cursos sendo gravados ao vivo, de graça, e depois poderia comprar esses cursos. Então, tu não precisaria despender dinheiro para assistir um curso que tu gostaria de assistir, só que tu tinha que estar na frente do computador ou do celular na frente no momento que ele estava sendo gravado. E ele é um baita fotógrafo também, ele trabalha com fotografia de esportes radicais e trabalhou com grandes marcas. E ele é uma referência para mim até hoje. Eu descobri ele quando ele lançou a Creative Live, inclusive, e eu comecei a acompanhar ele nos escritos dele no blog, que ele tem até hoje, inclusive. E esse artigo, principalmente, ele remodelou a minha forma como eu enxergo a minha atividade. Na questão de curadoria dos projetos que eu aceito ou não. O artigo desse blog basicamente dizia o seguinte: todo projeto criativo, e para criativos eu estou me referindo tanto à fotografia, quanto design, quanto ilustração, copywriting, e qualquer coisa que envolva a parte de criatividade das pessoas e que ganham dinheiro com isso. Todo projeto criativo ele tem 3 pilares na hora de tu aceitar ou não um projeto, que é dinheiro, portfólio e relacionamento. Relacionamento pode ser networking, pode ser teus clientes, pode ser um monte de coisas. É em relação a pessoas. E que todo projeto que tu te depara para aceitar ou não, que ele chama isso de curadoria de projetos, todo projeto precisa ter, desses 3 pilares, 2 ao mesmo tempo. Então, se tu tá lá vendo um projeto, tu recebeu a proposta de um projeto, tem que analisar se ele vai te oferecer um bom dinheiro e vai te permitir criar um bom portfólio, ou ele vai te dar dinheiro e vai te trazer relacionamentos melhores com possíveis clientes, com clientes recorrentes, com pessoas que vão te abrir o mundo e o mercado de alguma forma, ou pessoas com quem tu gostaria de trabalhar, tipo, tu tem uma referência lá e gostaria de trabalhar com esse cara. Se esse projeto te oferecer isso, ele vai ter o pilar de pessoas, de relacionamentos. Ou então, tu pode não receber nada pelo projeto, mas tu vai ter um baita de um portfólio depois para continuar vendendo o teu trabalho e vai ter relacionamento com pessoas. Ele fala muito sobre a questão de que nós, quando a gente entra numa profissão, a gente acaba focando muito no dinheiro e acaba deixando essas outras coisas de lado. Então, muitas vezes a gente aceita um projeto porque ele vai pagar bem, mas ele não oferece nem portfólio, nem relacionamento com possíveis clientes, com pessoas que vão te indicar, com pessoas que vão fazer tu evoluir na tua carreira, tanto tecnicamente quanto nessas relações. E a gente acaba aceitando pelo dinheiro. E a gente fica estagnado, ou às vezes a gente até acaba voltando um pouco na carreira porque a gente não focou em outras coisas. Eu sempre sou a favor que a gente precisa olhar para os relacionamentos antes de olhar para o dinheiro. O dinheiro paga as contas, óbvio. Eu estou sempre correndo atrás de dinheiro para conseguir pagar as minhas contas, comprar comida, dar um conforto para o meu filho, alguma coisa assim. Só que não é só isso. Um projeto fotográfico, por exemplo, no meu caso, que eu sou fotógrafo, ele precisa levar outras coisas em consideração. Então, daqui a pouco eu tenho a oportunidade de trabalhar numa locação que eu sempre quis trabalhar, com pessoas que vão me levar adiante, vão me trazer outros clientes, vão me levar referências. Daqui a pouco eu conheço alguém que pode servir como meu mentor na minha carreira. Então, eu estou anulando um pouco a parte de dinheiro. Ok, eu vou precisar batalhar um pouquinho mais para pagar as minhas contas esse mês, mas esse projeto aqui vai ser algo que vai
agregar muito na minha carreira. Então, são essas as coisas que eu sempre levo em consideração. O dinheiro te dá liberdade. O dinheiro te dá a possibilidade de fazer escolhas melhores. Óbvio que tu tem que levantar dinheiro. Todo trabalho, se preferível, deveria ter dinheiro envolvido. Só que às vezes, aquelas parcerias que a gente forma, muita gente fala mal de parceria. Ah, o cara me ofereceu divulgação. Ok, divulgação é meio relativo, porque o público pode não ser o mesmo. Mas parcerias às vezes funcionam muito bem. Essa pessoa aqui que eu estou fotografando, ela pode conhecer alguém que vai me contratar para outra coisa. Eu fechei muito casamento quando eu focava a minha carreira em casamentos, fotografei muito casamento assim, eu fechei muito casamento assim. Porque aquela noiva conhecia outra pessoa que iria casar, já vinha conversar comigo, às vezes no próprio casamento, era madrinha ou convidado, alguma coisa assim, já vinha conversar comigo para fechar o casamento dela, porque ela viu depois as fotos e adorou e queria que eu tivesse ela queria ter aquele tipo de trabalho no casamento dela. Então, isso são relacionamentos. A gente não vai a lugar nenhum sem focar em relacionamentos. A gente não vai a lugar nenhum sem conhecer pessoas diferentes, pessoas que têm algum tipo de poder de escolha. Talvez essa seja a palavra certa para usar aqui, poder de escolha. Ou alguém que vai te trazer um conhecimento que tu não tinha na tua carreira. Tu vai trabalhar com outro fotógrafo, ou tu vai trabalhar com um diretor de arte daqui a pouco para fazer uma fotografia para uma marca, uma campanha para uma marca, e esse cara vai te trazer um conhecimento que tu não tinha. E isso entra na parte de relacionamentos. Portfólio. O que é um portfólio? Eu sempre digo, isso eu aprendi um pouco com o Chase, que portfólio não é o que tu já fez pelos teus clientes. Tipo, tu tá aqui sentado esperando aparecer um cliente para fotografar para ele, para daí colocar essas imagens no portfólio. Eu sou o tipo de pessoa hoje que se eu não tenho cliente, eu estou tentando igual produzir fotografia. Eu não fico esperando o cliente aparecer. Eu tenho uma ideia, eu preciso colocar essa ideia em prática, então vou convidar alguém para posar para mim, para essa ideia, para depois colocar lá no meu portfólio para dizer para os meus clientes, isso é o que eu consigo fazer por ti. Isso é um portfólio. É uma peça que mostra a tua criatividade, a tua competência técnica, as coisas que tu visualiza e consegue colocar em prática. E nem sempre a gente consegue executar isso com um cliente que chegou agora. Então eu não posso ficar esperando clientes aparecerem para daí executar as minhas ideias. Eu preciso executar as minhas ideias, eu preciso colocar elas para o mundo para daí atrair pessoas que queiram fazer aquele tipo de fotografia, por exemplo, ou design, ou estilo de texto para quem faz copywriting. Então eu não posso esperar aparecer gente interessada no meu trabalho, até porque elas não vão se interessar no meu trabalho sem ver o que eu faço. Nisso eu comecei a trabalhar uns 10 anos atrás, mais ou menos na época que eu li esse artigo de blog, eu comecei a produzir os meus projetos autorais, que eram as coisas que eu queria fazer sem depender de clientes. Porque eu queria fazer para mim, eram ideias que eu tinha e que eu precisava colocá-las para o mundo. Então não adianta eu ficar sentado só dizendo, estou disponível para fazer fotografia de casamentos. As pessoas não vão ver o que eu faço, elas não vão se interessar pelo que eu faço, elas não vão desejar o que eu faço. Então eu preciso fazer com que elas desejem. E o portfólio serve para isso. O portfólio é a minha forma de vender a minha fotografia para o mundo. É a minha forma de vender o meu design para o mundo, os meus textos de copywriting, qualquer coisa. Então, para quem trabalha, por exemplo, com design, é muito mais fácil, porque eu posso elaborar uma peça, fazer um briefing eu mesmo e criar aquilo ali do zero e mostrar. Não é para um cliente real. Fotografia eu dependo de pessoas. Eu dependo de gente que esteja, principalmente se eu faço ensaios, se eu faço casamentos, se eu faço eventos sociais, eu preciso de pessoas na frente da minha câmera. E em algum outro momento eu vou gravar um vídeo sobre como é que a gente pode conseguir os primeiros clientes de fotografia, sem depender de pessoas que eu já fotografei me contratando. Criando os projetos autorais, convidando pessoas para posar, ou tipo, eu quero vender esse tipo de fotografia. Eu vou colocar uma pessoa na frente da minha câmera para fazer esse tipo de fotografia para depois colocar no meu portfólio.
Quando um projeto envolve dinheiro e relacionamentos, mas não me rende uma fotografia que eu me orgulhe de postar, por exemplo, no meu site, no meu Instagram, eu não preciso postar ela. Mas aquele relacionamento originário daquele projeto vai me trazer outras coisas, inclusive possibilidade de fazer as imagens que eu quero fazer, que eu quero vender, que eu quero colocar para o mundo para as pessoas verem o que eu sou capaz de fazer e me contratarem. Então, fica essa reflexão. Cada projeto que aparece na tua frente, tipo uma pessoa que pediu para tu fotografar um tipo de produto, ou fazer um ensaio específico, ou um tipo de evento, sempre te questiona: o pagamento desse projeto é bom? E muitas vezes é preferível ou cobrar o preço normal que a gente cobra, tipo, eu fotografo casamentos a R$ 5.000, por exemplo. Mas eu estou vendo que esse casamento vai me trazer portfólio e vai me trazer relacionamentos. Vai me trazer possíveis outros clientes, por exemplo. Ou vai me fazer trabalhar numa locação que eu gostaria de trabalhar, que possivelmente ela vai me indicar para outros casais. É preferível, então, eu vejo que a pessoa, ok, 5.000 ela não vai conseguir pagar. Então é preferível que eu dê esse trabalho para ela em troca dessas outras duas coisas, do que cobrar menos. Porque em algum momento ela vai ter condições, talvez, de me pagar os 5.000 por outra coisa. Só que ela vai lembrar, ele me cobrou mais barato. Então eu vou tentar insistir para fechar com ele mais barato, ou eu vou contratar outra pessoa que eu possa pagar esses 5.000. Porque a gente fica posicionado como alguém que faz por menos quando é pressionado, por exemplo. E isso não é legal para a nossa carreira. Agora, se eu oferecer na parceria, se eu disser para ela assim, olha, eu estou então te dando, mas em troca eu preciso disso, e daí eu defino os meus termos, é muito mais fácil barganhar os termos se eu não estou cobrando do que cobrar mais barato. Cobrar os meus custos. Beleza, isso aqui é um investimento. Vou ter custo de deslocamento, vou ter que talvez pagar um segundo fotógrafo, mas isso é um investimento para mim que vai me trazer mais resultado no futuro. Então é preferível que eu dê de graça, que eu não cobre, não vou falar, nunca uso a expressão vou fazer de graça para ti. Entendeu? Pode ser na parceria, pode ser uma troca que eu estou fazendo por algum motivo, eu vou definir as minhas condições para trabalhar para ti nesses termos, mas não fala em fazer de graça também. De graça aciona uns gatilhos que nem sempre a gente quer que sejam acionados na cabeça das pessoas. Mas pensa nisso, tipo, eu posso não cobrar, mas eu vou ter um baita portfólio com imagens que eu quero vender, tipo, eu quero me posicionar como fotógrafo de casamentos ao ar livre. E esse casamento tem isso. Só que as pessoas já exauriram todo o dinheiro que eles tinham para organizar o casamento e sobrou menos para mim. Por que eu não posso dar a fotografia se eu tiver outras coisas em troca? Eu vou olhar para o portfólio, eu vou olhar para os relacionamentos que ele vai me trazer. São pessoas influentes. Normalmente pessoas influentes têm dinheiro. E talvez esse, às vezes, também seja o momento que tu vai conseguir juntar as três coisas no mundo ideal, que é o dinheiro, relacionamentos e o portfólio. E isso vai te ajudar bastante também. Então, essa é a reflexão que eu queria propor hoje. O que os teus projetos que estão aparecendo estão te oferecendo? Só o pagamento? Talvez eles não estejam valendo tanto a pena. Foca em projetos que também te ofereçam portfólio ou relacionamentos. Estão vindo pessoas legais, mas as imagens não estão rendendo e elas não estão querendo pagar. Então, tenta te reposicionar para que pelo menos as pessoas queiram pagar por aquilo que tu está fazendo. E, se preferível, começa a atrair pessoas que vão te entregar possibilidade de fazer um portfólio melhor na tua carreira. Porque o portfólio é talvez o teu maior... esqueci a palavra. Mas o teu patrimônio, o maior patrimônio que tu tenha como um profissional criativo, seja o teu portfólio. Então foca também nele, foca em criar imagens, foca em criar textos, foca em criar designs que vão atrair pessoas que queiram te contratar para fazer aquilo que tu tem realmente desejo em vender. Pensa nisso, vê o que os teus projetos estão oferecendo hoje. E nos próximos já começa a tentar fazer uma curadoria melhor desses projetos para que no futuro tu veja a tua carreira deslanchando.
Fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo e até mais.